Olá a todos, meu nome é Eduardo Sato e primeiramente eu quero agradecer imensamente a oportunidade de falar aqui no primeiro encontro de educação e divulgação em física de partículas. Eu acho bastante interessante a abertura desse espaço e a visibilidade que a comunidade de partículas está dando para a divulgação científica, algo extremamente relevante e necessário na época que a gente vive. Mais especificamente, eu vou falar hoje sobre podcasts. Eu faço parte do Physicast, que é um podcast de divulgação em física em geral. Se vocês quiserem entrar em contato, aqui tem o nosso e-mail, tem esse link aqui também que mostra as nossas redes sociais e onde você pode ouvir o nosso podcast. Mas falando um pouco mais especificamente do podcast, esse podcast surgiu em 2019, lá em janeiro mesmo, de uma vontade de pós-graduandos da física da Unicamp em fazer divulgação científica. Como a gente sabe, a vida de um pós-graduando é bastante complicada em termos de tempo, então a gente pensou que seria muito difícil fazer um canal de vídeo no YouTube, por exemplo, porque a gente não sabia editar, ia dar trabalho gravar e essas coisas. E também, se a gente optasse por textos, por exemplo, como blogs, é uma mídia que já não é tão utilizada pelo público que a gente queria atingir. Então a gente decidiu por podcasts, que era algo que estava começando a crescer bastante em 2019, né? E tem crescido cada vez mais, inclusive nesse ano, apesar da pandemia que fez ter uma queda, pois podcasts normalmente são ouvidos quando as pessoas estão se deslocando, por exemplo, para o trabalho, e isso diminuiu bastante, né, com o isolamento social. Desse tempo pra cá, desde o começo de 2009, então a gente tem quase 2 anos de podcast. Nós temos 66 episódios publicados em 3 formatos. O formato principal, que a gente vai chamar aqui de formato regular, é um formato de mesa de bar, onde os convidados conversam sobre um determinado tema pré-escolhido, normalmente seguindo uma pauta, mas sem um roteiro muito fixo. É uma conversa bastante espontânea e bastante livre, coloquial, tentando sempre ter um bom humor e uma linguagem que fuja daquela de, por exemplo, de um congresso, de um artigo científico, e essa linguagem mais rebuscada da academia, tentando ir para uma população que está acostumada a falar de um outro jeito, né? A gente tem também o Fisicando, que são episódios de entrevista, quase todos os Fisicandos são com membros do Physicast, onde a gente fala um pouco da nossa carreira, quais foram os passos, que área que a gente atua e coisas desse tipo. E também o Physinews, que é um quadro que a gente estreou esse ano, onde a gente fala sobre artigos recentes e alguns estudos que saem na mídia sobre física. A gente mira um público jovem adulto, entre 15 e 30 anos. Usualmente são vestibulandos ou pessoas no início de carreira universitária. E a gente estima que nós temos um público regular de mais ou menos 2.500 ouvintes. O que eu quero dizer com isso é que são os ouvintes que vão vir todos os episódios. A gente também tem ouvintes esporádicos, a depender do tema, mas usualmente pelo menos esses 2.500 a gente sempre vai ter. Segundo o nosso levantamento, nós somos o segundo podcast de física mais ouvido do Brasil. Somos ultrapassados pelo Sinapse, que atualmente é o podcast de ciência mais popular do Brasil. E também outros podcasts que a gente pode citar em física são o Panoramas e o Tesla Coil. Como você percebe, do nosso levantamento a gente só tem 4 podcasts de física no Brasil, então é um espaço a se explorar. Tem ainda espaço para bastante gente. Se vocês quiserem começar um podcast, venham falar comigo, eu posso dar algum apoio. E eu incentivo muito que outros físicos entrem na podosfera, porque é um espaço que ainda tem não está saturado comparado com outras mídias como o YouTube, que já tem um excesso de criadores de conteúdo. Então, falando um pouco do Physicast no cenário de podcasts de divulgação científica, eu trouxe aqui 2 rankings. O da direita é do Amazon Music, que a Amazon acabou de colocar podcasts na plataforma dela, né? E entre os podcasts de ciência, nós somos o 19º mais ouvido no Brasil. Esse ranking muda todo dia, então tem alguma flutuação, mas normalmente a gente está um pouco para cima, ali perto de 15. Já no ranking do Spotify, que é o ranking da esquerda, a gente está em 11º,
Às vezes a gente consegue ficar no top 10, mas a gente flutua ali perto do 10 também, o que mostra que o público é bem receptivo, né? A gente às vezes pensa que física de partículas é algo muito rebuscado, muito acadêmico, mas não, as pessoas têm interesse em saber o que está sendo feito e o que é, entender as teorias, e não só física de partículas, mas todas as áreas da física, né? Então, mostrando aqui um pouco os números específicos do Physicast, a gente tem aqui, então, o número de dias que o podcast ficou no ar e o número total de reprodução dos nossos episódios. A gente acabou de atingir a marca de 300 mil reproduções e a gente está projetando que mais ou menos daqui a uns 4 meses a gente consiga atingir a marca de 400 mil reproduções, o que são números muito bons, considerando o cenário de podcast e considerando também que os nossos episódios são bastante longos, da ordem de 1h20. Falando sobre a distribuição de temas, como aqui é um congresso especificamente focado para física de partículas, quase 20% dos nossos episódios são sobre física de partículas, porque a maioria dos integrantes, principalmente os mais antigos que fundaram o podcast, eram da física de partículas. A maioria saiu de um grupo de estudo de física de neutrinos na Unicamp. A gente tem gente também, por exemplo, de raios cósmicos e algumas outras áreas correlatas à física de partículas, então é um tema bastante recorrente no nosso podcast. Mas a gente pode ver aqui também que tem outras áreas muito bem representadas aqui, como, por exemplo, gravitação e física médica. Mostrando aqui o total de ouvidas separado por tema, na média, partículas é um tema que chama bastante atenção, comparado com outros temas dentro da física. Se vocês verem ali, ele perde para termodinâmica, eletromagnetismo e mecânica, porque esses 3 temas são assunto de vestibular, então chama bastante gente, principalmente vestibulandos, e gravitação, que atualmente é o tema que tem mais divulgação dentro da física, em especial as áreas voltadas à astronomia. Então, tirando esses, que são pontos muito fora da curva, partículas é o que mais se destaca em relação aos outros temas. Então, vou mostrar aqui um exemplo de performance de um episódio nosso. Esse é o último episódio sobre física de partículas que a gente lançou no dia 21 de setembro. Ele tem atualmente um pouco mais de 4.000 reproduções. E se vocês olharem esse gráfico aqui, a retenção até o final do episódio é mais ou menos 40%, 42%. O que é um número bastante expressivo. Significa que pelo menos 40% dessas pessoas ouviram um episódio de 1 hora sobre física de partículas, e não um tema simples, mas bóson de Higgs, onde a gente fala um pouco sobre modelos e detecção, que não são temas simples. E se você integrar essa curva, você vai ver que esse episódio no total tem mais de 3.500 horas de reprodução, o que é bastante comparável com vários números do YouTube, considerando que lá são vídeos muito mais curtos e eles não conseguem se aprofundar tanto quanto um episódio nosso, porque um ouvinte da plataforma de podcast, ele tem uma característica diferente, ele ouve episódios mais longos, né? Então a gente consegue aprofundar bastante um tema. Falando um pouco rapidamente do nosso público, vocês veem que a gente atinge a nossa meta. Aqui eu estou mostrando dados especificamente do Spotify, que é uma das plataformas de distribuição de podcast, que a gente tem um pico dos nossos ouvintes ali entre 18 e 22 anos. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muita gente menor de idade mente a idade nas plataformas para poderem usá-las, então talvez seja um pouco inflado aquela parte de 18 a 22. Mas se a gente olhar o comportamento geral ali da curva, tá o pico entre 20 e 23 anos ali, o que é muito bom. A gente tem um problema ainda nos podcasts em geral, mas no Physicast também, que a grande maioria dos ouvintes são homens. A gente não consegue atingir ainda mulheres. Estamos tentando algumas coisas para aumentar os nossos números, como trazer mais convidadas mulheres, colocar mais mulheres no nosso grupo fixo e também gravar alguns episódios onde a maioria das participantes sejam mulheres. O que a gente espera que aumente esses números, mas é algo que a gente só vai conseguir medir o efeito daqui a algum tempo. Falando um pouco sobre localização, a maioria dos nossos ouvintes são do Brasil, mas assim, a gente consegue atingir alguns brasileiros fora
do Brasil, como na França, Estados Unidos, e a gente vê ali que tem uma pequena parcela de ouvintes de Portugal, que é muito interessante. E falando em termos de Brasil, a maioria dos nossos ouvintes está concentrada na região Sudeste e Sul, mas é bastante bem distribuída, né? E é um problema de acesso em geral, né? Os podcasts são mais populares aqui no Sudeste e também, dependendo da área, por exemplo, áreas rurais têm dificuldades de acesso à internet, né? Então, é uma dificuldade da divulgação científica da internet como um todo. Falando um pouquinho da nossa elaboração de episódios, se alguém tiver interessado em construir um podcast, a gente começa escolhendo um tema, e aí a partir desse tema a gente vai fazer uma pauta. A gente não costuma ter um roteiro no sentido de ter frases para ler, porque a gente acha que isso quebra a espontaneidade do nosso formato, né? Que é justamente ser uma conversa distraída. Então a gente prefere ter uma pauta e ir seguindo essa pauta, e, por exemplo, cortando alguns assuntos a depender de como a conversa acontece. Então eu tô mostrando uma pauta de um episódio que ainda não foi publicado, que é um episódio que vai sair ano que vem sobre educação não formal. Então a gente falou, por exemplo, de observatórios de astronomia. E, por exemplo, a gente teve que cortar uma parte desse roteiro, porque a conversa estava rolando super bem, mas a gente não queria ter um episódio tão longo, então a gente cortou uma parte desse roteiro. E aí, ano que vem, vocês podem comparar essa pauta com o episódio em si que está sendo editado agora. Essas gravações levam cerca de 2 horas, considerando que o nosso episódio final tem 1h20, mais ou menos. Então você percebe que tem vários momentos que são cortados, às vezes a pessoa não elabora bem uma explicação, ou fica alguma coisa confusa, ou a gente vai atrás de um dado que a gente ficou em dúvida durante o episódio. Então, bastante coisa acaba sendo cortada, mas é um tempo bastante razoável para produzir um episódio tão grande. A maior parte do tempo é dedicada à edição. No começo a gente fazia essa edição, agora a gente consegue pagar um editor terceirizado, e é realmente a parte que dá mais trabalho na produção de um podcast. A gente realiza as gravações totalmente online, nós não temos um estúdio, né? Usamos um software chamado Discord, que é como o Skype, ou o Meet, ou outro desses softwares, porque você faz ligação para conectar os participantes. Cada um grava o áudio localmente, para a gente ter uma qualidade melhor, não depender da conexão. E depois a gente junta tudo na edição. Então a gente tem alguns cuidados para manter a qualidade do áudio, como, por exemplo, usar fones de ouvido, para não vazar o áudio que a gente está ouvindo no nosso microfone, desligar aparelhos barulhentos, como ar-condicionado, e tentar gravar num ambiente que tem pouco eco. Parece que não faz muita diferença, mas essa parte do eco é fundamental e irrita, principalmente quando você tem uma exposição tão longa quanto 1h20, 1h30. E nossos episódios no final tem 1h20, mais ou menos. Então aqui tem um trecho do episódio final, assim, depois de todo esse processo, né? Eu vou tocar um trechinho aqui. Vai chegar no dia que o neutrino vai ser um background para detecção de matéria escura? Agora você tem que explicar essa frase em detalhes. É que um grande problema na detecção de partículas, em qualquer experimento, na verdade, não só detecção de partículas, é que tem efeitos que você não controla, que geralmente são aleatórios, né? E atrapalham na sua medida. É como se eu estivesse falando e atrás de mim tivesse alguém com uma britadeira quebrando o chão. Talvez... Eu não vou tocar tudo porque a gente tá curto aqui em tempo, mas se vocês quiserem ouvir, esse é o episódio 36, eu vou deixar também esse trechinho no site do Congresso para vocês darem uma olhada, mas dá para ter uma ideia de como fica o podcast na sua versão final. Agradeço a atenção de todos e agora eu fico disponível para perguntas.